Bom dia, crianças, tudo bem? Sou a professora Ana Paula. Vou estar aqui hoje na aula com vocês de língua portuguesa. Então, sejam bem-vindos, achem um espaço, porque precisamos desse local adequado para estudar junto, para compartilhar essa aula. Então, ache o seu cantinho aí. Sejam bem-vindos aos professores, os responsáveis, que são os nossos parceiros aqui. E não estou sozinha, não. Vou também dar as boas-vindas para a professora Joyce. Bem-vinda. Bom dia, galerinha do terceiro ano. Então vamos para mais uma aula de língua portuguesa com o material do Aprender Sempre. Sim, vamos já começar a descobrir por quê. Temos um objetivo nessa aula, então já vamos do comecinho. Vamos descobrir qual é o título da nossa aula? O que aprendemos quando pesquisamos. Então, já começa a nossa aula pensando o que a gente aprende quando faz uma pesquisa. Mas não se preocupa, a gente vai ter várias etapas para a gente discutir isso. É uma aula de terceiro, né? Seria o professor Joelson. E aqui está o espaço, né? O uso dos elementos que a gente precisa para essa aula, né? Inclusive tem um repositório que está passando por uma estabilidade, mas logo está aí, direitinho, de volta. E tudo é baseado dentro do Aprender Sempre, dentro desse material que está acompanhando que traz a nossa sequência e que a gente está dia a dia desenvolvendo as atividades. Então, quais são as habilidades que estão envolvidas na aula de hoje? Uma habilidade que transita no primeiro e no segundo ano, que é ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Texto do campo de vida pública, fotolegenda, manchete, slides e notícias, entre outros, considerando a situação comunicativa, o tema assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. E uma outra habilidade que transita do primeiro ao quinto ano, que é localizar informações explícitas em texto de diferentes gêneros textuais. Então, hoje já dá para perceber, né, professora Joyce, que a gente vai ler e localizar informações importantes dentro de um texto. Mas qual era o título da aula mesmo? Que eu logo no comecinho já trouxe para vocês? É tudo isso que a gente vai desenvolver hoje com aquele título. Então, vamos ver o que vamos aprender. E ali vai aparecer direitinho o que a gente vai aprender. Nessa aula, você vai ler uma notícia de jornal, mas olha lá, do Jornal Joca, que trará informações sobre os dados de pesquisas. Podem ser divulgados e qual é a sua finalidade em nossas vidas. Então, a gente vai ler no Jornal Joca informações. É isso que a gente vai precisar que você preste muita atenção. O que vai trazer? Sobre o que essas informações? Dado de pesquisa. E a gente vai descobrir também qual é a finalidade dele, para que ele serve na nossa vida, hein? Então, olha só, é isso que a gente espera que eles aprendam, viu, professora Joyce? Que essa leitura ela vai trazer bastante informação. E aí o nosso jornalzinho Joca. Se a gente já está falando do jornal, a gente já começa a lembrar de algumas ideias e conhecimentos que a gente tem sobre o jornal. Que no final a gente vai terminar indicando até que fonte que é direitinho, né, professora Joyce? Jornal Joca é um jornal real, ele existe mesmo. Isso, mas para nossa caminhada hoje estudando, crianças, o que eu preciso? Eu preciso começar fazendo vocês pensarem sobre uma palavrinha, que eu acho que é uma palavrinha-chave que já apareceu no título, que vai estar envolvido com toda essa leitura nossa, que é sobre a questão da pesquisa. Mas eu quero fazer em forma de pergunta. Antes de fazer a leitura da notícia, pense no assunto e responda. Olha só. Aqui é para a gente trazer em forma de pergunta. Vai aparecer a minha pergunta agora. Por que pesquisamos? Realmente para vocês pensarem, por que pesquisamos? Por que fazemos uma pesquisa? Quando eu faço essa pergunta, qual é a resposta que você tem para ela? Pensa um pouquinho, porque tem que ter sentido, a gente faz pesquisa. Em diversos momentos do nosso dia, às vezes a gente faz uma pesquisa, seja pelo uso digital, né, professora Joyce?
Pode ser de outras maneiras, sim. Às vezes eu posso pegar um livro e fazer uma pesquisa, mas por que eu faço uma pesquisa? E eu vou trazer até um espaço que eu acho importante a gente fazer um registro. Olha só, por que pesquisamos? Agora me ajuda respondendo, interage com a sua turminha, junto com o professor. Quando eu pergunto para vocês, por que pesquisamos? Como é que você responderia isso para mim? Como é que você contaria? Para nós, né, professora Joyce? Não só para mim, a professora Joyce aqui junto. Ó, eu sempre penso, professora, que para a gente pesquisar alguma coisa, na verdade, tem que surgir uma curiosidade sobre determinado assunto. E aí já apareceu no chat que realmente é para você conhecer um pouco mais algum assunto. Já colocaram no chat. Para conhecer o mundo. Então, a gente pode dizer que a gente pesquisa. Ó, falaram também para saber a origem, o significado, para compreender e saber algum assunto que você acabou de falar, né? Para aprendermos mais, para se aprofundar. E o que os estudantes estão colocando aí? Eu vou colocar alguns registros aqui, Isso. ó. Para saber um pouco mais de... Ó, a Maria Eduarda colocou para fazer descobertas. E a Ashley colocou, pesquisamos para aprender mais. Então, para saber um pouco mais. O né? Natan falou que era para buscar mais informações Então, sobre algum vamos colocar assunto. lá, ó. Vou colocar direto, ó, buscar informações. Entender melhor um assunto, a professora Valquíria falou que os Informações. estudantes apontaram. Será que só informações? Será que eu posso buscar alguns dados também? Sim. A gente Será que podia os pôr estudantes sabem o que são dados? A gente, quando faz pesquisa, a gente está querendo ampliar o nosso conhecimento, a gente quer saber um pouco mais. Então, teriam diversas respostas, e todas que eles deram faz sentido para nós, né, professora Joyce? Sim. Eu vou querer ampliar meu conhecimento, eu vou querer aumentar. Às vezes é uma descoberta nova, algo que eu estou procurando que eu nunca vi. Pode ser algo que eu queira, que eu já sei, mas eu preciso entender um pouco mais. Posso colher dados também. Às vezes eu preciso saber sobre alguma informação, algum dado de alguma região. Então, é uma forma de ampliar o conhecimento. Então, dado é a mesma coisa que recolher informações, né, professora? Isso, eu não consigo entender o nome da professora. Ampliar conhecimento. A gente pode dizer que é buscar informações, saber um pouco mais. Vamos por aqui, ó. Ampliar horizontes de determinados assuntos. A professora Maria colocou. Ampliar. Então, quando nós pesquisamos, nós então recolhemos informações. E, na verdade, essas informações que nós recolhemos são dados da pesquisa. De alguma forma, legal. Então, deu para entender. Eu tenho algo que eu quero descobrir, que eu quero conhecer, que eu preciso saber um pouco mais de um assunto ou de uma ideia. Mas a gente precisa agora que levantamos isso, vamos ver se isso acontece dentro da notícia que a gente vai ler. Né, professora Joyce? A gente falou que tinha a história de um jornal com uma certa situação que a gente precisa explorar agora e está na hora da gente entender como isso acontece com a pesquisa. Vamos para a próxima tela. Olha só. Então, agora a professora vai começar a leitura para vocês. É do Jornal Joca, como a gente falou. Eu quero que vocês prestem atenção e aproveitar e dar algumas dicas. Professora Joyce, quando a gente faz leitura, a gente pode ter a leitura e começar a fazer algumas marcações do quê? Das informações importantes. Essa é uma estratégia que você pode usar para marcar naquela leitura, principalmente quando o texto é muito longo, né? Sim. Imagina quando você precisa ler uma informação muito longa e depois, para retomar, você sabe onde você marcou as informações importantes, aquelas informações que têm um sentido fundamental. Então, a gente vai fazer esse movimento aqui na leitura. Eu vou fazer as marcações da leitura para a gente compartilhar com vocês, porque tem aqueles que já estão lendo super bem e aquele que precisa do nosso apoio. A gente não vai deixar ninguém para trás, né, professora Joyce? Então, vamos trazer um texto informativo. Então,
nesse texto informativo, ainda mais do que os outros, é bom mesmo grifar as informações mais importantes. Mas né, eu preciso saber diferenciar quais são as informações importantes na minha leitura, senão eu grifo o texto inteiro e aí vai adiantar. Tudo é importante? Vamos fazer essa vivência de leitura junto? Até porque o texto é longo e eu quero garantir até o final dele. Então vamos lá para a nossa leitura. Então, o texto, Deixa eu a só data trocar. de publicação. Brasil, 5 de julho de 2019. E o texto já inicia com um questionamento, pessoal. Você sabe como funciona o IBGE? O órgão coleta dados e informações importantes para a população a 85 anos. Em 6 de julho, comemora-se o aniversário de 85 anos da criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas você sabe qual é o papel dessa entidade? O IBGE é responsável por levantar informações sobre o Brasil e sua população, como número de habitantes em cada município. Quantas pessoas? Aqui a professora marcou para vocês acompanharem aonde eu estava lendo. Eu vou até tirar essas marcações de leitura, professora Joyce. Sim. O texto inicia na página 66 do material do aluno, pessoal, para vocês acompanharem a leitura aí. Então, ó, nós grifamos tudo para realizar a leitura, mas será que todas as informações nessa primeira parte do texto Não, Joyce, são a importantes? gente não grifou, a gente só marcou a leitura para eles acompanharem onde eu estava lendo, porque tem aluno que precisa. Isso. Só para ficar claro, para a gente não atrapalhar as marcações, tá? Agora sim vamos... Agora sim você vai me ajudar nisso que você está explicando. De tudo que a gente leu, o que é mais importante a gente destacar nessa etapa? Olha só, foi apresentado aí uma pergunta. Você sabe como funciona o IBGE? Então, para você saber como funciona, você tem que saber o que é. Então, traz essa parte falando. E depois vem a informação mais importante, que é o objetivo da pergunta. Como funciona? Então, essa é a parte mais importante. Então, dessa leitura toda, eu posso marcar esse espaço que vai aparecer em verde, que a gente fez a marcação, como se a gente tivesse grifado. O nosso grifo aqui de marcação vai ser através desses retângulos que vão aparecer. Por quê? Porque a gente consegue marcar o que responde à pergunta que era como funciona. E aí a gente vê que o IBGE é responsável, só olhando essa parte verde, o IBGE é responsável por levantar informações sobre o Brasil. Então aqui eu entendo como ele funciona, ele levanta informações para o nosso país, para o Brasil. Sim. O pessoal aí pode pintar esse terceiro parágrafo, ou pode sublinhar, né? Porque é um parágrafo importante do texto. Pensando um pouquinho que é terceiro ano, usa o lápis. Sim. E a gente for olhar exatamente, ó, o primeiro, o segundo, é o terceiro parágrafo que traz essa informação. Obrigado, professores, por lembrar disso. Mas vamos correr que o nosso texto é longo, né, professora Joyce? Olha lá. Vou continuar com a leitura compartilhada com a caneta amarelinha, tá? Possuem trabalho, eles querem saber também se possuem trabalho e quantos estão desempregadas, qual é o salário médio dos brasileiros em determinada região e quais doenças são as mais comuns em cada lugar. Assim é possível entender quais são as características do povo brasileiro e suas necessidades. A partir desses dados, o governo pode se planejar para melhorar as condições de vida da população. Por exemplo, em municípios onde existem muitas pessoas sem trabalho, o governo pode trazer um auxílio nesse sentido, né? E o quanto é importante a gente marcar aqui, ó, aqui ele explica para que serve os dados, ó, aonde apareceu essa marcação amarela, ó, que vocês podem fazer, que nesse daqui é esse parágrafo a partir desses dados. Porque ele explica que vai um planejamento melhor da onde acontece. Vamos para a próxima. Então, ele atuar para gerar empregos em regiões onde determinadas doenças é bastante comum e pode tomar medidas para controlá-las. Então, quando tem o desemprego, se ele sabe que lá no indicador mostrou que não tem muitas pessoas com emprego, pode gerar atuando em empregos. É isso que quis dizer isso, era a continuação.
Em regiões que têm bastante doença, medidas de controle, certo? Agora, professora Joyce, apareceu mais uma nova pergunta dentro do nosso texto. Como funciona a coleta de dados? Então, eles coletam todos esses dados, mas como funciona? Primeiro, os profissionais do Instituto mapeiam as regiões para saber quantas pessoas e habitações existem em cada lugar, explica o analista socioeconômico do IBGE, Jefferson Mariano, em entrevista ao Joca. Assim, quando vão entrevistar os moradores, para obter as informações, eles já têm o que a gente precisa? Perceber que como funciona, ó, nesse parágrafo ele consegue responder para a gente, ó, como funciona a coleta de dados. Ó. Os profissionais mapeiam as regiões, ou seja, eles vão procurando identificar a região direitinho para poder fazer ali a coleta de dados. Mas vamos continuar a frase da onde parou? Eles, então, ó, quando vão entrevistar os moradores para obter as informações, eles já têm noção do local em que irão trabalhar. Ou seja, se eles mapeiam o local, eles já têm noção de onde eles vão fazer a pesquisa, né, o levantamento de dados. Depois disso, os profissionais vão de porta em porta para coletar os dados que serão usados e garantir que todos os lugares façam parte do censo. No caso dos prédios, o funcionário precisa conversar antes com o síndico e agendar um dia para aplicar o questionário do IBGE, de forma que todos os moradores possam participar. As entrevistas são feitas por meio de um questionário eletrônico, que fica em um equipamento parecido com um celular. As pessoas respondem. Vamos ver qual é a parte? Depois eu continuo. Olha só. Se a gente olhar essa parte em que a gente fala dos profissionais que vão de porta em porta, as entrevistas que são feitas, a gente sabia que as coletas são mapeadas em algum lugar. Qual é a parte que a gente pode destacar? Olha só. A situação aqui em que diz que os profissionais vão de porta em porta para coletar os dados. Porque se eu sei que os dados são coletados, eu preciso entender como eles acontecem essa coleta. E que são usados para garantir todo lugar façam parte dessa pesquisa, desse levantamento de dados. Até porque, professora Joyce, quando eles mapeiam justamente para que todo aquele público seja atingido na pesquisa. Mas se eu sei que é feito pesquisa, que eles coletam dados, que o profissional vai de porta em porta, é interessante a gente marcar aqui como são feitas as entrevistas. Então, não é só um bate-papo, tem um objetivo e tem uma sequência a seguir. Então, essa sequência, na verdade, é um questionário com várias perguntas e esse questionário é eletrônico. Sim, as pessoas vão respondendo a uma entrevista. Vamos passar para o próximo. Aos questionários, enquanto o pesquisador anota os dados, explica o Jefferson. Em seguida, as informações coletadas vão para o nossos computadores e eles somam as porcentagens, dando origem ao que chamamos de material bruto. Conta. Esse material bruto é o conjunto de todos os dados que foram colhidos naquela pesquisa. E a partir deles, uma equipe de análise produz textos, mapas e gráficos para transformá-los em informações para a população e o governo. Então, a parte principal dessa parte do texto é essa palavra aí que surgiu, essa expressão, material bruto. Então, eu preciso saber o que significa esse material bruto, por isso que é uma parte importante. Então, é uma parte que a gente pode destacar, o material bruto. Entender que é feito uma pesquisa, essa coleta de dados tem que virar um conjunto e de uma forma que possa servir
para quê? Para uma análise, para utilizar. Lembra que lá no começo eles comentam disso ajudar em ações para as pessoas que estão governantes? Tanto que as informações vão para o governo, certo? Vamos continuar. Como as perguntas do censo são escolhidas? Olha só. De acordo com o Jefferson, existe um histórico de perguntas que já foram feitas e geralmente elas se repetem nos questionários para que seja possível comparar os dados ao longo do tempo. Entretanto, as perguntas mudam constantemente, já que sempre surgem novas questões e necessidades da sociedade, que vão sendo acrescentadas. E aqui a gente destaca a questão das perguntas, que elas precisam sempre estar mudando, adaptando conforme algumas questões que surgem. Mas elas são mantidas, a maioria na referência. Ao questionário. No começo, o censo contava com a população, ou seja, mas depois começou a abordar outras questões. Se cada casa tinha esgoto, luz, etc. E, por exemplo, e outras informações importantes, como se as pessoas frequentaram a escola e até que ano, explica. Então, professora Joyce, até um tempo os questionários eram mais simples, eles foram ampliados. Para melhorar o questionário, o IBGE também consulta profissionais de cada área. Em 2010, pesquisamos sobre pessoas com deficiência. Por isso, consultamos um profissional da área. Então, a gente precisa ver o que tinha de importante nessa leitura desse espaço para marcar. Olha só, que no começo, o censo, o que foi destacado? Que no começo abordavam algumas questões e depois eles passam a ampliar essas questões. Conforme vai mudando a população, vai mudando os questionamentos. E aí surgiu a questão da deficiente, então também se ampliou isso dentro. Mas vamos descobrir um pouquinho mais, que teve uma ajuda até de um rapaz para isso. Então, ele nos ajudou a melhorar essas perguntas para, em 2020, podermos abordar melhor a questão, conta Jefferson. E olha só, aqui a gente consegue finalizar a leitura que não era pequena, né, professora Joyce? Era uma leitura que, com certeza, vai ficar uma dica nossa para você voltar a olhar no material e ler novamente, compreender, até porque 25 minutos passa bem rápido. E olha só, a fonte. A fonte é aonde a gente encontra esse texto que a gente leu. Você sabe como funciona o IBGE? Jornal Joca 2020, está aqui o site e foi acessado o acesso em 15 de setembro de 2020. Inclusive, é um destaque importante. Aonde foi vinculado, aonde está essa informação? Esse portador é muito importante. Professor Joelso, já que a gente leu, a gente precisa responder antes que termine a nossa aula. E como nós destacamos as partes principais do texto, fica muito mais fácil responder isso. Se eu perguntasse para vocês como podemos coletar dados para uma pesquisa, que forma vocês fariam? Vocês acabaram de ver que o IBGE usa um jeito. Qual a estratégia que ele usa para coletar? Que ainda ele até fala que as pessoas vão de porta em porta. Essa é uma forma de fazer, uma forma de coletar os dados. Sim. E aí, como é que é essa daí? Vocês conseguem responder? Eles fazem uma entrevista. E essa entrevista é por um questionário. Sim, vamos trazer então aqui, a gente podia dizer que é a partir de questionários. Porque tem vários tipos de questionário. E lembra que esse questionário tem que ser aplicado em várias pessoas, o mesmo, para poder levantar os dados. A outra pergunta que a gente precisava entender é assim, levantamos esses dados, temos o questionário, mas como a gente pode compartilhar os dados dessa nova descoberta? Eles falaram que eles fazem, eles pegam as informações brutas para serem analisadas e transformar em textos, né, professora? Sim. Tinha isso no texto também. Sim, de repente, coletei, como a professora disse, coleta entrevistas, a gente coleta. E aí, como é que eu posso fazer? E aqui a gente falou através de publicação, por exemplo, de um jornal, que foi o que o Joca fez, também ele publicou. Eu posso fazer uma entrevista na minha escola e fazer uma publicação desses dados? Sim. Aí eu faço de publicação, de forma que fica pública, aquilo possa ser usado de forma
forma útil, né, professora Joyce? Por outras Então, pessoas. por exemplo, nos jornais, sim, tem nos artigos, tem outros exemplos que a gente poderia estar aqui discutindo, falando, mas o texto era bem longo e a gente precisava tomar um cuidado de conseguir garantir até o final. E a gente vai se despedindo, né, professora Joyce, com a avaliação aí, e até a próxima aula de língua portuguesa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.